Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast The Set Before the Sunset. Eu sou a vossa host e hoje temos muito que falar porque estas últimas semanas, a nível pessoal e a nível do mundo, como já se sabe, estamos no ano de 2025, muita coisa está a acontecer, mas pronto, pelo lado positivo e pelo lado negativo também. Coisas que eu gostava de abordar hoje. Uma das coisas é o Coachella, que está a acontecer, e eu creio que este deve ser o último final de semana, ou já acabou, mas atuações brutais, como por exemplo da Missy Elliott, da Tyla, do T-Pain, e ver a Tyla atuar, eu creio que ela atuou em 2 finais de semana, foram atuações muito boas, gostei bastante. Eu acho que nunca tinha assistido um concerto dela assim mais duradouro, e portanto ter esse feeling de estar lá e poder experimentar. Claro que eu não estou nos Estados Unidos, não estou no Valley, experimentei através do YouTube, e é uma plataforma que cada vez mais tem permitido que todos nós tenhamos acesso a certo tipo de eventos, seja ele o Coachella, por exemplo, que há anos atrás era impossível, só se tu estivesses lá presente que poderias presenciar e ter essa experiência. E claro que nada se compara com estar lá presencialmente, fisicamente, no espetáculo, nos concertos, no espaço, e sentir a energia das pessoas in loco, ou seja, no local. Mas creio que já dá um gostinho, até, pronto, em termos de audiência é super fixe para eles terem essa possibilidade de transmitir. Devem ganhar com isso, sponsorship and everything, então é muito bom para eles. It's a win-win situation, e ao mesmo tempo funciona como uma propaganda, porque até foi um assunto que estive a debater, eu estive a falar com o meu namorado, que anos atrás, ou até hoje, nós temos grandes questões sobre se o AI ou AI vai substituir muitas das coisas que nós achamos que só o humano é que pode fazer, ou que transmite, que é feito com alma e transmite energia e tudo mais. E dos ramos aparentemente altamente propensos a serem substituídos, entre aspas, pelo AI é o ramo artístico. E quando nós vemos que as pessoas a atuarem em este tipo de concertos, este tipo de espetáculos a acontecer, e que dá, mesmo assistindo através destas transmissões, dá uma vontade de estar lá presente. Portanto, creio que a tecnologia ou o digital sim permitem que a gente se conecte, que a gente assista, mesmo estando em circunstâncias diferentes, contextos, e não tendo a possibilidade de lá estar presente, mas cria-se na mesma um sentimento de, olha, eu quero conseguir pelo menos uma vez na vida, que seja, experimentar isto ou aquilo. E portanto é muito fixe. Falando depois da Missy Elliott, Legend, também estivemos a falar que a Missy foi uma pessoa disruptiva no ramo musical, uma mulher que experimentou novas formas de expressão artística, que foi altamente, e que continua a ser altamente única e successful. E portanto, props to her, a carreira dela magnífica. Ela como artista, eu só a vejo como uma artista de facto. Não me interessa a vida privada, nunca tive vontade de saber, e mesmo se tivesse, a questão artística é o que salta, e é o que me alimenta, e é o que eu adoro, e é o que eu poderia escutar durante anos se tivesse essa possibilidade. Depois saltamos para o T-Pain, que também no seu mundo foi disruptivo. Ele começou e nas suas produções tem muito uso do digital, por exemplo, e portanto é também um exemplo da ajuda e da utilização do digital para a criação artística, que é bem sucedida, mas que ao mesmo tempo nós não olhamos e vemos que o T-Pain é substituível. Não, ele simplesmente usou daquela ferramenta, das ferramentas que existiam na altura e que continuam a existir e que vão surgindo, para criar a sua arte. E nós, no final do dia, quando
estamos a sentir o groove, a sentir a música, pessoalmente eu me preocupo com o beat em si, a relação em si, e eu acho que esta relação, a criação e tudo mais, por mais que tu experimentes através de ou faças através de ferramentas digitais, a cada dia menos possível fazer de outra maneira, infelizmente tem a parte humana de alma, de energia, que é só a parte humana que quer conectar com a outra pessoa, que consegue de facto conectar. Portanto, a parte humana sempre vai ser necessária, porque não só é de humano, mas também é para humanos. E para haver esta conexão, esta transmissão de um lado para o outro, tem de haver a parte humana. E portanto, I think we are safe in that regard, somehow, but let's see. Who knows, right? Além disso, assim, notícias que surgiram no meu radar ao longo da semana foi em relação a Carrie Hilson, que também foi uma grande promessa que surgiu nos anos 2000, entre 2000 e 2010, se não estou em erro. Ela teve grandes hits, grandes feats que ela fez, colaborações com grandes artistas, inclusive o Kanye e o Neo, e supostamente, de repente, a carreira foi abaixo devido a uma má ação no momento da parte dela de ter lançado um remix. Mas pronto, isso é só um pequeno contexto para dizer que ela agora surgiu e acho que vai lançar um álbum, se não estou em erro, já lançou. E uma das polémicas que surgiu depois dela ter participado num podcast que eu tenho acompanhado, que é o The Breakfast Club, do Charlamagne tha God, DJ Envy e duas mulheres que eu deveria saber os nomes delas também em decor, e prometo que farei isso para fazer um shout-out às duas no próximo episódio. Não que elas precisem, mas porque creio que é igualmente o meu dever. Se eu faço shout-out para os outros, tenho que fazer também para elas. Mas seguindo, então, neste podcast que ele participou, Actually is a Radio Show, é um programa de rádio que ela participou e falou da questão da rivalidade feminina, que é muito vista, é uma das questões que é muito alimentada na indústria artística, seja em que ramo desta indústria for, modelos, atrizes, cantoras e por aí vai, celebridades no geral, né? O mundo do entretenimento. E há a questão da rivalidade feminina que é muito presente e sempre esteve muito presente. Nós pensávamos que houve uma altura que diminuiu, mas aparentemente, dependendo do nicho e ramo ou o teu até núcleo, tu vês um pouco menos ou um pouco mais. Eu pessoalmente lido diariamente com mulheres, mas eu sou uma pessoa particular no sentido, ou creio que seja particular, porque faço o esforço ativo de não colocar certas ações associadas a características da pessoa. As ações que as pessoas tomam é porque a pessoa tem uma série de preconceitos e formas de racionalizar a coisa que são independentes da condição humana que ela tem, e isso me permite não criar preconceitos em relação a uma forma ou outra, no momento em que eu estou a lidar com uma questão específica, mas ao mesmo tempo consigo reconhecer que pode haver ou não situações around me que sejam influenciadas sim por estas questões de rivalidade feminina, ciúmes e por aí vai. E de facto é infelizmente algo que acontece, sempre aconteceu, e to be honest, para ser sincera, eu acho que vai ser algo que vai continuar. Claro que há certos valores e certas questões que nós temos que tentar trabalhar para que não existam. Entretanto, não podemos achar que o mundo perfeito é aquele onde estas questões não existem, apesar de nós, em termos de premissa ou até de ideia assim maior, de ultimate goal, right? Ultimamente temos dito tais afirmações de que o mundo será perfeito quando não houver guerras, o mundo será perfeito quando nós pararmos de discordar, o mundo será perfeito quando isto, Y ou Z. Inclusive o mundo será perfeito quando não houver rivalidade feminina, quando não houver feminicídios, quando não houver machismo, quando não houver uma série de questões. Entretanto, creio eu, o processo, esta informação no sentido em que sim, nós devemos trabalhar em relação a
ir contra momentos ou experiências ou até ações de pessoas que façam, sejam nossas quanto de outras pessoas, para melhorar no objetivo de caminhar para um mundo em que estas questões não estejam presentes ou pelo menos não influenciam de tal maneira o nosso dia a dia que a gente perca grandes oportunidades e grandes valores e grandes equilíbrios sociais por causa destas questões. Entretanto, não podemos viver de forma que governemos a nossa vida de tal maneira que digamos a nós mesmos ou acreditemos que só poderemos viver bem ou só poderemos aproveitar a vida, só poderemos ser de facto felizes quando estas coisas não existirem, porque ao meu ver essas coisas sempre existirão e de tal maneira que elas são até necessárias. Outro dia eu estava a ouvir um podcast e já lá vou completar esta ideia. Estava a ouvir um podcast do Trevor Noah com um amigo que eu com nomes, vocês já sabem, sou uma maravilha, mas de facto também comediante sul-africano, e eles estavam a falar dentre vários assuntos também da questão da diferença entre sofrimento e dor, que nós na vida muitas das vezes, ou assim generalizando, mas claro que sempre há exceções e também claro que haverá outras formas de analisar este tema, mas eles tinham a premissa ou a ideia, ou defendiam a ideia de que muitas das questões da nossa vida ou algumas situações da nossa vida que nós evitamos, esse evitamento nos traz sofrimento a longo prazo, porque nós evitamos, por exemplo, arriscar, dar um passo diferente na nossa carreira, dar um passo diferente na nossa vida para aqui ou para lá e nos mantemos numa condição, entre aspas, conhecida, confortável, mas sempre em sofrimento, num sofrimento basal e constante e prolongado, para evitar a dor que é momentânea, mas também pode ser igualmente gigante, mas que esta dor nos levaria do ponto A para o ponto B, quem sabe, bem-sucedidos, quem sabe, mas sempre há nos dois casos o risco de haver algum tipo de perda, ou seja, não ser bem sucedido. O exemplo que eles deram era o exemplo da migração dos animais. Os animais sabem que eles têm que migrar quando as condições num certo momento, seja por questões de clima, alterações sazonais, ou porque o ambiente envolvente já não provê as condições necessárias para que eles estejam ali, então eles têm que migrar. E eles sabem que se ficarem neste espaço, não vão ter que lidar com as dificuldades que é o processo da migração, mas ao mesmo tempo estarão destinados a viver naquelas condições que são menos propensas à vida como eles melhor poderiam aproveitá-la. Entretanto, tem também a opção de ir para o caminho que terá dor, que vai ser caminhar quilómetros, passar por algumas tempestades, alguns momentos difíceis, alguns terrenos mais ou menos difíceis, até chegar a um novo momento onde vão conseguir então aproveitar uma nova bonança, se é que podemos assim dizer. Isto para voltar a dizer o quê? Que a dificuldade, a dor da dificuldade, sim, existe. Entretanto, nós não podemos esperar que ela vá cessar no mundo para que digamos sim, agora está tudo estável e vai acontecer. Não, esta dor vai acontecer seja em que circunstância for, seja como eu tinha dito anteriormente, no trabalho, na vida pessoal, no largar aqui, no grief até que a gente faz de pensar. Muitas das vezes nós até internamente já sabemos que nós outgrew, né? Nós já estamos muito maiores do que aquele espaço que nós habitamos e que estamos confortáveis. Entretanto, não temos a certeza se estamos adequados para alcançar aqueles sonhos ou aquele outro patamar que a gente até quer e acredita até certo ponto que até consegue, mas temos medo porque ainda não experimentamos de facto. Então sempre temos a opção de continuar no confortável, que a gente já sabe, de olhos fechados de A a Z,
ou com base na experiência que nós já adquirimos durante X tempo, ir e dar o salto e passar pela dor da nova aprendizagem, do novo processo, até chegar no ponto B ou C ou D e lá à frente poder dizer, olha, eu experimentei, eu vivi e consegui, fui capaz, demorou X tempo, tive que passar por isto, tive ansiedade, tive passei por este caminho que teve alguma dor associada, mas entretanto eu alcancei e até precisava de fazer isso porque o sofrimento de continuar naquele ponto confortável já era tão grande que eu até sentia que já estava a definhar, não é que eu estava em equilíbrio, já estava em sofrimento que já precisava de facto me movimentar. Então isso é algo que eu tenho estado a pensar e também vos convido a pensar, que em muitas situações nós pensamos sempre, olha, eu só vou mover quando isto acontecer, quando tiver este sinal, mas se calhar só o fato de tu estares a pensar que há essa possibilidade de mover é o sinal suficiente para te dizer que tu precisas mover, que tu já sabes que tens que mover. O que te impede não é o sinal, o que te impede é ter a certeza de que tu vais suceder ou não, mas essa certeza te garanto que nunca vais ter, só terás de facto quando experimentares. Claro que isto parece ser uma conversa de um coach ou sei lá o quê, mas se formos simplesmente ouvir as palavras, tu só tens a certeza de alguma coisa quando de facto tu tens aquela coisa na mão. E como é que tu tens a coisa na mão? Se de facto experimentares e fores experimentares o caminho. Então, claro que nós não vamos largar a vida e fazermos e agora quero mudar tudo sem base nenhuma, sem experiência nenhuma, etc. Mas naquilo que tu, ou na capacidade que tu tens, no mínimo de racionalidade que tu te permites ter e que até tens, no mínimo de experiência que tens, ou até no mínimo de atrevimento que tu tens ou tenhas, vai em frente, experimenta. Este caminho vai te levar a melhor, na pior das situações, vai te levar a uma experiência maravilhosa ou até desastrosa, mas a um aprendizado enorme e uma história que tu poderás contar a ti mesmo em termos de experiência, ou até que pode te levar a caminhos que tu nem sabes que um dia sonhaste ter. Muitos de nós sonhamos em ter um helicóptero, mas só o processo de nós tentarmos atingir esse helicóptero que nos vai fazer descobrir que na verdade o que nós merecíamos era uma nave espacial e ela só estava à espera que nós dessemos o primeiro passo. Então dá o primeiro passo. Se este é o sinal que tu precisas para dar o primeiro passo, dá o primeiro passo e acredita em ti, porque isso é algo que, voltando para mim, que eu tenho um ego enorme, voltando para mim é algo que eu vou experimentar nos próximos meses em muitas áreas da minha vida, inclusive no podcast. É algo que eu estou a retomar e tenho que manter uma certa constância. Quero manter aqui os episódios leves, soltos, mas ao mesmo tempo com alguma mensagem, com algum grau de discussão e com o grau de interesse para vocês e para mim mesma, porque isto é um processo intelectual que parece que não, que estamos aqui só a debitar, mas que convém, ou melhor, eu quero que tenha algum tipo de coerência, alguma mensagem por detrás, alguma aleatoriedade coerente. Algum espírito de como se fosse um amigo que está ali ao teu lado, que é um pouco aleatório, que tu nunca sabes ao certo o que vai dizer, mas verdade seja dita, ele nunca vai ser rude para ti, sempre vai te acolher e sempre vai ter um espaço onde, se tu quiseres debater qualquer ideia que seja, este é o espaço. Mas isso tem de ser de forma respeitosa, claro, mas este é o espaço para nós debatermos, para nós falarmos, para nós partilharmos dores, sucessos, processos, experiências, sonhos, vontades, sempre com respeito, mas com liberdade também. Com o tempo, com o passar do tempo, com o trabalho, espero que mais pessoas entrem na nossa comunidade e que a nossa partilha seja cada vez mais forte, cada vez mais
mais sincera, cada vez mais numerosa, porque maiores números agregam, mais ideias agregam mais conteúdo, a gente conhece mais realidades, o que só nos abre a mente para diversas possibilidades. Isso é outro ponto que também tínhamos tocado se calhar um pouco na semana passada, mas que estamos muito a pensar em nós como bolhas e como o mundo, e que cada vez mais as nossas vidas entram em rotinas e nós pensamos que o mundo é aquilo, o nosso mundo é acordar e o nosso mundo e o mundo de todos é acordar e ir para o trabalho, responder a e-mails, responder a clientes. Todos nós temos aquele tipo de chefe, sempre será assim, saímos do trabalho, voltamos para casa todos carancudos, cansados, só discutimos, chegamos a casa, comemos qualquer coisa que exista e dormimos e siga. Mas a verdade é que o mundo tem uma pluralidade de coisas. Há quem acorde, faça a mesma rotina, mas tem um namorado, uma mãe, uma família, um pato, um cão, um castor, e isto é o que vai dar mais cor às realidades e vai nos abrir a mente para diversas possibilidades. E este é um podcast simplesmente acerca de possibilidades. Sempre que for possível, nós vamos pensar em possibilidades e oportunidades. Possibilidades de ser livre e oportunidades para sermos e fazermos aquilo que nós quisermos fazer. Atenção, sempre com respeito. E pronto, esse era o episódio de hoje. Eu me convenci e falei comigo mesma de que eu tinha que ser focada nos episódios, mais concisa e tentar que eles sejam relativamente diminutos. Entretanto, como tinha prometido na semana passada, eu ia falar convosco sobre o final da série Adolescência, que já tínhamos começado a falar no episódio passado, e o que dizer, não é? A verdade é que continuo com a mesma ideia de que, ou continuamos, mas pronto, continuo com a mesma ideia de que é uma série bem dirigida, o conceito de direção da série é todo muito lindo, muito trabalho envolvido, props to the team, to the whole team. Em termos de atuação também achei magnífico, os atores estavam todos on point, eu nem quero imaginar o nível de preparação que eles tiveram e, portanto, digno de grandes prémios ao meu ver. Entretanto, em termos de roteiro, ou seja, dos eventos e como a história fica aberta e tudo mais, eu esperava ter algum tipo de closure, no sentido de ser uma trama um pouco fechada ou um pouco menos aberta, porque claro que ficou claro que o rapaz cometeu o crime. Entretanto, como no início era tudo acerca do crime, depois ficou acerca do rapaz e depois ficou acerca dos incels, que se tocou assim um bocadito, depois ficou acerca do pai e da relação. Claro, parece que ficaram assim todos os pontos tocados no mínimo possível e não houve um fecho, não houve um desenvolvimento desses pontos, e que se calhar esse era o objetivo da série. Entretanto, também posso dizer que nos 4 episódios que assisti, que são todos, acho que são 4, se não estou em erro, fiquei com um gostinho de que precisava de mais profundidade, precisava de saber mais. Também não queria saber tanto. Acho que chega da cidade de muita negatividade, mas precisava de saber mais, precisava de saber porquê, o que é que de facto despoletou aquela reação, porquê que aquilo aconteceu de facto, qual foi o processo mental, porquê que ele estava com a faca, porquê que a rapariga estava ali, porquê que foi abordar a rapariga. Sim, em relação ao crime em si, porque parece que a rapariga desapareceu e é um desserviço que se fala constantemente, que a vítima desaparece. A vítima, quando é uma mulher, aparece simplesmente quando é para justificar ou quando serve de bode expiatório para uma das razões para que o perpetrator
porquê que o perpetrator fez o que fez. Mas tirando isso, as raparigas ou as vítimas, que geralmente são raparigas, ou em maior número são raparigas e mulheres, são esquecidas, né? Passam só a ser vítimas de um crime e não há um closure. Eu acredito que estando do lado da família de quem perde, né? Da família da vítima, fica-se com a ideia de que porquê, para quê, como, deem-nos mais alguma coisa. E foi este sentimento que eu tive, de que eu precisava saber um pouco mais do porquê do Jamie ter feito, acho que era o Jamie ter feito o que fez, rather than do que simplesmente dar assim um cheirinho do que poderia ter acontecido de facto. Apesar de que durante o depoimento ou a conversa que teve com a psicóloga, também tivemos assim uns hints, umas dicas de porquê que aquilo aconteceu. Mas lá está, a fundo novamente foi um pouco raso. Mas pronto, foi o que foi, muito bom. Deu para assistir em qualquer momento do dia e, portanto, para as pessoas ansiosas desse lado que queiram saber, apesar de ser um crime horroroso, a série em si é passível ou possível de ser assistida em qualquer altura do dia. E prontos, por hoje, nas minhas anotações, está feito. Eu recomendo bastante. O episódio que eu mencionei do Trevor Noah com o seu colega, recomendo bastante. Eles têm uma conversa super descontraída e ao mesmo tempo passam por assuntos bastante profundos acerca de largar espaços confortáveis, acerca da grief, do luto, acerca da vida em si, de fases da vida, de como é que nós olhamos para as fases da vida, do soltar, do não agarrar tanto as fases da vida para que nós tenhamos a possibilidade de soltar também. Uma das frases que espero conseguir fazer jus à beleza da conversa que eles tiveram, mas uma das frases que eles dizem lá que o Trevor diz que aprendeu com um amigo, é aprender a perder algo antes daquela coisa te deixar. E isso foi em que contexto? O Trevor disse que foi com um amigo que soube que era o momento certo de deixar o Daily Show. Depois de 7 ou 9 anos, o Trevor deixou o Daily Show e muita gente questionou porquê, porque ele ainda estava bem, estava no auge, não havia nenhuma polémica, ele ainda poderia continuar. E como é que ele soube? E um dos ensinamentos, ou lá está, este ensinamento que ele aprendeu com o Eugene Cossa, se não estou em erro, foi aprender a deixar ou aprender a perder antes daquela coisa te deixar. A analogia que ele fez foi: se tu fazes a um parque temático ou um parque de diversões, é maravilhoso. Entretanto, tu sabes que tu tens de sair daquele espaço eventualmente. Tu não podes viver num parque de diversões, certo? Por mais maravilhoso que aquilo seja, e tu sabes que aquilo será maravilhoso até o fim, mas tu sabes que tem de ter um fim. E portanto, essa foi a analogia que ele usou, e eu consigo relate to that idea so much. No sentido em que é um dos grandes motes, ou uma das grandes ideias que eu tenho na vida, no sentido em que, primeiro, tudo é um acaso. Eu acho que na vida tudo é um acaso. Ao mesmo tempo que a gente trabalha e investe, tudo que nós fazemos tem uma percentagem de will e de nosso efeito, ou seja, nossa mão, nossa ação, que leva a uma reação, mas ao mesmo tempo uma percentagem de sorte, de acaso, de ocasião. E portanto nós estamos no controle até certo ponto, ok? E a segunda parte é, porque nós estamos no controle até certo ponto, nós não podemos nunca garantir que a ação o resultado das nossas ações está garantido, que é certo. Nunca temos esta, e nós nunca temos esta certeza, e portanto temos de ter a consciência de que tudo que nós trabalhamos
temos a ideia e a vontade e a esperança de que dê o resultado X, mas pode não dar, e nós temos de sair daí na mesma vitoriosos e felizes que nós fizemos aquilo que esteve ao nosso alcance para atingir, mas porque sabemos que não está 100% nas nossas mãos o resultado de tal ação. Nós temos de soltar, estar bem com isso e seguir. Para mim, esta ideia tanto me traz um certo grau de freak out, desespero, porque eu quero estar no controle, mas ao mesmo tempo me traz paz, porque eu não tenho que pensar que tudo o que acontece no mundo e que eu toco é por minha responsabilidade a 100%, claro que eu sou uma pessoa responsável pelas coisas, pelos resultados das minhas ações, mas tenho que acreditar que e acredito, ou me faz libertar da responsabilidade a 100% de cada ação e de cada resultado e de cada coisa que acontece à minha volta. E isto me tira uma carga de ansiedade em relação ao planear também cada ação por causa do resultado que eu quero ter. E isso me faz ser um ser humano um pouco mais leve. Eu não sou tão leve, sou um pouco intensa, mas pensar assim me faz ser um ser humano um pouco mais leve. E é assim que eu vos deixo hoje. Espero que vocês tenham gostado deste episódio e que me contem sobre as vossas ideias, sobre os vossos pensamentos de tudo isto que estivemos a falar, sobre o Coachella, sobre a adolescência, sobre os momentos da vida, sobre soltar, sobre o viver, sobre os resultados, sobre a responsabilidade. Se vocês acreditam que nós temos, na verdade, 100% de responsabilidade, 100% de controle sobre os resultados de cada coisa, ou em que áreas nós temos e em que áreas nós não temos. Estou curiosa para saber as vossas opiniões sobre estes temas e de mais outros que queiram partilhar. Portanto, este é o episódio de hoje. This is Set for Now. Até amanhã.